presidente Lula defendeu hoje, durante a cúpula do Mercosul, que o bloco precisa continuar tentando fechar o acordo com a União Europeia. Lula também pediu que seja aprovada uma minuta de declaração dos membros do bloco sobre a disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo, rica em petróleo. O encontro dos líderes do bloco coincide com uma escalada da tensão entre Venezuela e Guiana pela disputada região. O Exército Brasileiro, inclusive, já reforçou a presença militar na fronteira com os países vizinhos. Para fazer uma análise sobre a reunião dos líderes do bloco, a gente convidou o Kleber Galerani, professor nos cursos de Relações Internacionais. Professor, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. E eu começo perguntando qual que é o peso do Brasil, até para todo mundo acompanhar, dentro do Mercosul. Boa tarde. Boa tarde, Kelly, aos telespectadores da Conexão Record News. O peso do Brasil é considerável hoje, se nós pensarmos economicamente, em cerca de metade da economia da América do Sul. Ele é um dos precursores e criadores do mercado comum do Sul, o Mercosul. O Mercosul foi criado em 1991, liderado por dois países, Brasil e Argentina, e junto a esses países vieram também o Paraguai e o Uruguai. Tradicionalmente, o Brasil e a Argentina eram rivais históricos, e esta rivalidade ela foi amainada por meio desta iniciativa de integração regional, que é o Mercosul. Para que nosso telespectador entenda, nós estamos falando então de um acordo que facilita as trocas comerciais, facilita com que o Brasil venda para a Argentina, para o Paraguai e o Uruguai, e também esses países possam vender para o Brasil lá no contexto prioritariamente de fortalecimento da globalização na década de 1990. A Argentina, em particular, é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, Kelly, junto com a China e com os Estados Unidos da América. Então nós percebemos uma importância muito acentuada do Brasil para o Mercosul e do Mercosul também para o Brasil, Kelly. Pois é. Agora, em relação a essa expectativa da Bolívia, né, da entrada da Bolívia, que o presidente também enfatizou hoje. Kelly, a Bolívia ela já é um estado associado ao Mercosul de longa data ao lado de outros países como o Chile, o Peru e a Colômbia. O que muda? Nós estamos falando de elevar prioritariamente a participação da Bolívia para que ela seja membra plena, assim como já o são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então nós temos nesta quinta-feira o governo brasileiro informando sobre a promulgação do protocolo de adesão à Bolívia e ao Mercosul. Isso não significa, Kelly, que de imediato a Bolívia já está incorporada como membro pleno, uma vez que essa decisão tem que ser enviada ao Poder Legislativo boliviano e o Congresso boliviano ainda terá que aprovar a entrada do país do bloco. Mas, em síntese, estamos falando em fortalecer o Mercosul. A entrada da Bolívia significa ingressar mais um país, prioritariamente na categoria de membro pleno, fortalecendo a integração regional e facilitando também as trocas comerciais, ajudando não só o Brasil, como esses demais países também a encontrarem mercado para os seus produtos, Kelly. Pois é, ele falou muito essa palavra, integração, né, em relação à Bolívia. A gente tem um outro ponto também muito importante, que eu até pincelei na nossa abertura da conversa, em relação à União Europeia, né, fechar esse acordo com a União Europeia. É um desafio antigo, hein, professor? Verdade, Kelly. Nós estamos falando de negociação que ele começa em 1999. Então nós falamos assim, em 1991 foi criado o Mercosul. Em 1999, ou seja, 8 anos após, inicia-se essa negociação entre os países do Mercosul e a União Europeia. Em 2019, ou seja, 20 anos depois, nós tivemos uma conclusão de uma parte importante dessas negociações e de lá para cá nós temos a fase de revisão. Entretanto, nós temos alguns entraves para que esse acordo Mercosul-União Europeia possa ser concretizado.
concretizado. Por exemplo, a União Europeia, ela incluiu a previsão de algumas sanções, algumas punições em caso de descumprimento de metas ambientais, que não foi recebido muito bem pelos países do Mercosul. O Brasil, por exemplo, por sua vez, ele quer algumas regras sobre compras governamentais, ou seja, que parcela das compras governamentais sejam direcionadas à indústria nacional. Então, de parte a parte, nós percebemos um nível protecionista bastante acentuado. Nós tivemos até uma declaração recente de Emmanuel Macron, o presidente francês, de algum modo indicando que é francamente contrário às negociações. Certo é que as negociações continuam, mas a passos bastante lentos, Kelly. Pois é, o presidente Lula disse até o seguinte: as resistências da Europa ainda são muito grandes, estranho a falta de flexibilidade deles, de entender que nós ainda temos muita coisa para crescer. Agora, eu acho importante a gente pontuar também, para todo mundo que acompanha aqui o nosso Conexão, o seguinte: quando a gente vê, por exemplo, o mercado de exportação brasileiro para a Europa, a gente é muito exigido. Nosso agronegócio, por exemplo, é muito exigido. São várias certificações que a gente tem que cumprir. Por exemplo, também a questão da madeira, né? Os móveis brasileiros, a gente teve a oportunidade de acompanhar também vários expositores brasileiros numa grande feira em Milão, professor, e tem que ter toda a rastreabilidade da madeira. E quando a gente vê a Europa, claro que a gente não deve cometer os mesmos erros, mas a gente às vezes não vê nenhuma área ali preservada. Você sobrevoando, eles também não mantiveram nada. Então, veja como o mercado internacional cobra, muitas vezes, do Brasil a lição de casa que não fez, né? Verdade, Kelly. Se nós analisarmos esse texto, nós percebemos exigências no campo ambiental bastante acentuada. Entretanto, como você bem indicou, não significa que não devemos cumprir aquilo que nós ali acordamos. Mas, de um outro lado, nós temos uma resistência muito acentuada, por exemplo, na entrada de mercado de produtos agrícolas dentro da União Europeia, em virtude de um alto protecionismo. A França, por exemplo, é um dos países que mais subsidia os seus agricultores, o que indica que essa balança não está muito equilibrada, ou seja, exige-se muito do Brasil e a contrapartida ela não vem na mesma altura. Até por isso nós observamos de longa data esse acordo ali se arrastando. Perceba então que nós temos que ter de parte a parte concessões, porque se não houverem essas concessões, certamente nós ficaremos ainda mais alguns anos ou até décadas até a concretização deste acordo. Fica no embate e não sai acordo nenhum, né, professor? Agora, já que a gente tocou na questão ambiental, acho que vale a gente dizer que hoje, né, no Mercosul, o presidente Lula também convidou os outros presidentes a participarem mais ativamente das discussões da COP30, que vai acontecer em Belém em 2025. Acho isso muito importante a gente destacar, né, professor? Porque em se tratando de meio ambiente, é preciso que aconteçam ações, de fato, né, ações aconteçam para a gente melhorar realmente a situação que está hoje. Todo mundo sofrendo com as mudanças climáticas, né? Perfeito, Kelly. A tua observação é importante no sentido de que o Brasil ele busca reassumir um papel de protagonismo quando nós falamos dessa pauta ambiental. Lá em 1992, quando nós tivemos a Expo 92, o Brasil assumiu um papel importante e de lá para cá, com alguns retrocessos, nós percebemos o Brasil chamando a responsabilidade. Hoje, para que o nosso telespectador tenha aí clareza, somos um dos países que tem entre as suas fontes de combustíveis, as fontes de combustíveis uma das mais limpas do mundo. Percebemos então que o Brasil tem autoridade para falar sobre o tema, embora nós temos que avançar prioritariamente algumas pautas ligadas à questão das florestas, em particular do bioma amazônico. Entretanto, como você bem indicou agora há pouco, nós estamos falando de países cuja maioria dos governos ao longo da história contribuíram e apoiaram também o desmatamento das suas florestas. Nesse contexto,
o Brasil ele tem que dar o exemplo, mas esse exemplo não pode, de algum modo, atravancar o nosso desenvolvimento. Nós temos que ir nessa linha do desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento econômico que seja socialmente justo e também ambientalmente correto. Professor, quando a gente senta para negociar com outros países ou mesmo com a União Europeia toda, né? Quando a gente fala em nome de um país, na sua opinião, tem um peso. Se a gente vai falando do Mercosul, tem um peso diferente, ganha uma outra proporção, professor? Quando nós falamos do Mercosul, nós estamos falando de negociar em bloco, né? Nós temos em relações internacionais as negociações bilaterais, ou seja, nós estamos falando de negociações país a país, e há as negociações multilaterais. Quando se fala em nome de 4 países que são membros plenos, mais aí ao menos 4 países associados, isso ganha mais força. Nós estamos falando de um mercado ampliado, estamos falando prioritariamente de uma condição de inserção de produto melhor, uma voz mais fortalecida. Então, certamente, ainda que o Brasil seja uma das principais economias do mundo, quando ele fala em bloco, prioritariamente como líder do bloco, embora muitas vezes não adquirindo esse papel, ganha mais força na negociação. Professor Kleber, sempre bom te ouvir, contar com a sua análise aqui no Conexão Record News. Claro que toda decisão que sai no Mercosul também impacta a gente aqui, impacta até o nosso bolso, à medida que pode gerar negócio, emprego e renda, então a gente segue sempre de olho. Uma boa tarde, professor, e até a próxima. Obrigado pelo convite, um abraço, bom trabalho. Obrigada, professor. A gente falou da Argentina, né? E a Argentina vive a expectativa para a posse de Javier Milei. O novo presidente deve começar o mandato com medidas amargas, viu? A posse de Javier Milei